Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 12, do verso 6 ao 14. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Encontrar alguém que se importe com a sua história é algo revolucionário, gente. Demonstrar interesse pela história do outro, as suas conquistas, as suas dores, seus sonhos, é uma prova de amor. Quando você conta a alguém uma alegria, uma realização, um drama, você sente quando o outro não deu a mínima, não é verdade? Você conta uma coisa, uma conquista, uma alegria, e você sabe se aquela pessoa se interessou pela sua história. Você sabe, você sente quando a pessoa te acolheu ou não acolheu. Um olhar distante, muda a conversa, faz uma piada. Você sabe que o outro não se envolveu, não se interessou por você. Mas se alguém é todo ouvidos, quando você vai contar um pouco da tua história, você se sente a pessoa mais importante do mundo, não é verdade? Você chega, você fala, aí a pessoa é todo ouvido, dá toda atenção, você se sente a pessoa mais importante do mundo. Jesus era assim, ouvia a pessoa com tanto interesse, que a pessoa se sentia amada. Jesus tinha esse grande apreço pelo ser humano, respeito, estima pela pessoa humana. E eu desconfio que tentar ouvir a história do outro, acolher a história do outro, se interessar pela história do outro, é quando a empatia começa. O que é empatia? Empatia é o exercício imaginativo de se colocar no lugar do outro para tentar compreender seus sentimentos e emoções. É tentar se colocar no lugar do outro para tentar compreender por que ele está assim, por que ele sente assim, por que essas emoções, por que essas reações. Empatia é se descentralizar até o contexto do outro, considerando a sua história, a sua condição, os fatos, a dignidade, para imaginar o que ele sente. É respeito, portanto. Mas a empatia não é somente esse exercício para se colocar no lugar do outro, para compreender seus sentimentos, mas para fazer algo pelo outro. A empatia reivindica um segundo passo, que é o serviço, que é a ajuda. Como verificamos, e como você pode testemunhar comigo, a empatia é um valor cada vez mais difícil de encontrar hoje em dia. É ou não é, gente? É difícil alguém que não se apresse a te julgar, né? A pessoa até se coloca no teu lugar, ou melhor, até se mete na tua vida para julgar, para condenar, mas para tentar sentir e compreender as suas emoções e sentimentos é muito difícil. Ninguém tem tempo para essa história de se colocar no lugar do outro. Até, gente, eu falando sobre empatia, sou até contracultural. É uma coisa muito surpreendente. Ninguém tem tempo
para essa história de tentar compreender o outro. Poucos querem se envolver, a maioria se apressa para apontar o outro, criticar e julgar. Porque, como dizem, né, eu tenho ditado, pimenta nos olhos do outro é refresco. Empatia nenhuma. Mas, se você me perguntasse, pastor Márcio, o que o Evangelho espera de mim? O que é que eu ganho com o Evangelho? Né? O que o Evangelho pode esperar de mim? Eu responderia, sem pestanejar, empatia. É isso que o Evangelho quer te ensinar. Uma das coisas que o Evangelho pode te oferecer é ensinar a ter empatia. Nos Evangelhos, querido, você pode até fazer esse exercício enquanto eu prego. Eu vejo Jesus a nos ensinar sobre empatia todo o tempo. Quer seja com as suas parábolas, seus gestos, pregações, eu vejo o esforço de Jesus em fazer seus interlocutores se colocarem no lugar do outro, do diferente, dos injustiçados, até daqueles que eles condenam. E Jesus está todo o tempo tentando colocar os seus interlocutores no lugar do refém, da vítima. E ele fazia isso de maneira habilidosa. Em Mateus capítulo 15, na multiplicação dos pães, Jesus está diante de uma grande multidão, aí ele diz aos seus discípulos, estou com o coração partido por essa gente. Há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer, não posso mandá-los embora com fome, vão acabar desmaiando. Em Mateus 18, Jesus conta uma parábola, onde o Senhor perdoa uma dívida enorme do seu servo, e este, logo mais quando encontra com um companheiro que devia uma quantia irrisória, este servo que foi perdoado é tão cruel que manda até prender esse seu companheiro. Aí se encontra com o servo com seu senhor, e o Senhor diz, perdoei sua dívida quando você me implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? Percebe como Jesus faz esse esforço para que o outro faça esse exercício de imaginação para se colocar no lugar do outro. Em Lucas capítulo 15, os fariseus desclassificam Jesus porque ele come e bebe com pecadores e gente de má reputação. Então, Jesus conta a seguinte parábola. Imaginem que um de vocês tenha 100 ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as 99 no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando encontrar, ficará feliz, vai fazer festa com seus amigos? Pimenta nos olhos do outro é refresco. Se coloca aí no lugar dele, você não faria assim? E aí, em João capítulo 8, os fariseus levam a Jesus, uma mulher flagrada em adultério, vocês conhecem muito bem a história, e dizem para Jesus, a lei ordena que ela seja apedrejada. O que é que você diz? Aí Jesus apela à consciência dos religiosos, dizendo assim, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus foi arriscado, né? Jesus foi muito ousado aqui. Ou seja, se coloquem no lugar dela, porque vocês também são pecadores. É assim que gostariam de ser tratados? A regra de ouro, ou a ética da reciprocidade, é o exercício da empatia. O que é que diz a regra de ouro? Faça ao outro o que gostaria que fizessem com você. Ou, na maneira negativa, né? Não faça ao outro o que não gostaria que fizessem com você. Entre outras coisas, é isso que o Evangelho de Jesus espera de você, empatia, que é um convite ao amor, uma porta para amar. É sobre esse tema que eu gostaria ainda de fazer algumas afirmações nos minutos seguintes. Primeiro, empatia é a generosidade de priorizar o outro. Priorizar o outro, a sua pessoa. Está bem posto, gente, nas Escrituras, inclusive por Jesus, o mandamento do amor. Qual é? Amar a Deus
e o próximo como a si mesmo. A gente sabe de cor. Mas é necessário destacar algo aqui, que o mandamento não sugere uma hierarquia. Né? Olha, ame a Deus, depois a si mesmo e depois ao próximo. Não, o mandamento é um só. Amem, de forma que quem de fato ama a Deus, ama ao próximo. Se de fato ama a Deus, ama ao próximo e a si mesmo. E, segundo a Epístola de João e os Evangelhos, quem ama o próximo, ama a Deus. Né? O que é que João fala na sua epístola? Qualquer que ama, conhece a Deus e é nascido de Deus. Não há como separar o mandamento do amor, é ame. Não tem uma anarquia, ó, primeiro Deus, depois você. Depois... Acontece que o bichinho do egoísmo nos ensinou a racionalizar o mandamento ao nosso favor. Você vai já entender. De maneira que nós somos capazes de coisas terríveis contra o próximo e a humanidade, usando, por exemplo, como pretexto, o versículo, amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, o que a igreja fez a partir dos seus líderes e fiéis, o que a igreja foi capaz de fazer contra a humanidade usando esse versículo é surpreendente, é horrível. Fomos capazes de fazer guerras usando amar a Deus sobre todas as coisas. Fomos capazes de crime cultural contra os índios, pregando o verso, amar a Deus sobre todas as coisas. Fomos capazes de escravizar afrodescendentes, recitando, amar a Deus sobre todas as coisas. Somos capazes de excluir pobres e homoafetivos, racionalizando o amar a Deus sobre todas as coisas. Podemos passar por cima de tudo e de todos com o lema, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade, queridos? A história está aí para contar. E aí, o genial Chico Buarque fez uma canção em parceria com Edu Lobo sobre todas as coisas, que questiona esse amor. Que amor é esse? Olha só que pérola da MPB. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus? Ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor, se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor para amar nosso Senhor, não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel para circular em torno ao Criador. Ou será que Deus, que criou o nosso desejo, é tão cruel, mostra os vales onde jorra o leite e o mel, e esses vales são de Deus? Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem, não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus? Não é isso, gente? Que pérola, Chico Buarque, meu dileto compositor. Mas nós racionalizamos a outra parte do versículo, não somente amar a Deus sobre todas as coisas, também a expressão amar o próximo como a si mesmo. Vocês já ouviram esse tipo de argumento? Ó? Você deve amar o próximo como a si mesmo, tá? Mas se você não se ama, como é que vai amar o próximo? Primeiro pense em você, cuide de você, se ame, se resolva, daí você vai estar apto para amar o outro. É até interessante, gente, parece estratégico, só que o tempo de amar o próximo nunca chega, é tanta demanda que eu tenho, tem que cuidar de mim, cara, até eu me resolver pessoalmente, até me resolver profissionalmente, o outro já morreu. No mundo em que vivemos, gente, o apelo para sermos cada vez mais egoístas é enorme. Parece que o mundo está montado de maneira que fortalece o individualismo. A sociedade, a indústria, os espaços, os dispositivos, os serviços parecem estar montados para fortalecer o individualismo. Obviamente, eu não estou sugerindo o outro extremo, que é você se anular
para atender às demandas do outro. Você preferiu o outro em detrimento do seu desafio de se tornar pessoa. Não. Mas se quisermos andar melhor, gente, como pessoas e como humanidade, há que fazermos um esforço, um exercício para não deixarmos o egoísmo nos corroer por completo. Tem que fazer um exercício, um esforço. Eu afirmei que o mandamento do amor não tem hierarquia. Mas, se como contrapeso para essa balança que pesa sempre ao meu favor, nós fizermos um pouco o caminho inverso, se apenas com fins didáticos eu propusesse que o mandamento do amor começa com o outro, acho que a coisa ia mudar de figura. Eu não estaria sendo inédito e nem herege. As Escrituras estão repletas de trechos que fundamentam a minha proposta. Inúmeras vezes, Jesus preferiu atender os carentes ao seu descanso. Se você se lembra agora de alguns trechos do Evangelho, Jesus ia descansar com os discípulos, e de repente via a multidão carente. Poxa, eu não posso. É uma multidão como ovelha sem pastor, eu preciso atender esse povo. Inúmeras vezes. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,4, radicalizou. Olha o que ele diz. É tão louco o que ele diz, é tão diferente do que se coloca na sociedade. Olha só. Ponha o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. É outra lógica, é outra mentalidade. Isso é grandeza de alma, magnanimidade, isso é generosidade. Um estilo de vida desse, que prioriza o outro, seria o paraíso na terra. E essa perspectiva que eu estou propondo de priorizar o outro sobre mim, nos dá uma boa orientação. É que o movimento começa em mim. Eu tenho que tomar a iniciativa. Não devo esperar pelo outro. Não adianta nada você ouvir essa pregação e dizer aqui, ainda bem que o Márcio tocou nesse assunto, porque tem gente aqui precisando ouvir. Se meu pai tivesse aqui, minha mãe, meu irmão, por que faltaram hoje? Não! Eu não estou pregando para você ter o direito de cobrar o outro a ser empático. Não, eu estou pregando para você ter o dever de priorizar as pessoas sobre você mesmo. Começa em você. No texto que lemos, algumas pessoas, para acusarem a Jesus, perguntam se é permitido curar o homem da mão atrofiada. Aí Jesus propõe o exercício, olha só. Existe alguém aqui que, se encontrar no sábado um cordeiro seu numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para os animais. Pimenta nos olhos do outro continua sendo pimenta, gente. Pimenta nos olhos do outro arde como arde nos meus olhos. Eu percebo o esforço de Jesus em deslocar esses homens de si mesmo. Esforço para eles darem uma pausa no seu culto, no seu sábado, e prestar atenção naquele homem. É radical. Vai na contramão do que assistimos no dia a dia, do que o mundo nos ensina. Mas isso é o Evangelho de Jesus. Isso é o que o Evangelho de Jesus espera de mim e de você. O Evangelho de Jesus quer me libertar de eu ficar dando voltas em torno de mim mesmo, envolvido apenas com as minhas dores, ideias, conquistas, e me voltar para o outro. E sabe que isso pode ser a salvação da humanidade? Não é cada um cuidando do que é seu, que a humanidade vai caminhar bem. Não é cada um cuidando do que é seu, que a humanidade vai bem, não, mas cada um cuidando do outro. E aí eu gosto de citar Dostoiévski, que escreveu assim: a verdadeira garantia do indivíduo consiste não no seu esforço pessoal isolado, mas na solidariedade. Para terminar, responder pelo outro é um sinônimo do amor. É quando Deus acontece. Como eu sinalizei na introdução,
A empatia não é apenas um exercício mental para descargo de consciência, não. Mas um gesto é uma porta para vir o segundo momento, que é amar, que é socorrer. É um gesto que nos leva ao segundo movimento. Nesse sentido, empatia é irmã da misericórdia, da compaixão. No texto que nós lemos, Jesus cita o profeta Isaías. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Ou seja, se vocês praticassem empatia, não teriam condenado ninguém. Se vocês se colocassem no lugar do outro, seriam mais misericordiosos. Misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. É esse o culto que Deus deseja, a misericórdia, a compaixão, a empatia, mais do que culto, rituais, adoração, isso é sério. Essa foi a bronca de Deus no Antigo Testamento, quando o povo se profissionalizava no culto, quando o povo estava muito bom em fazer culto, né, com um ambiente maravilhoso, com shows pirotécnicos, aí Deus ficava muito indignado se esse povo se esquecia dos carentes. Aí Deus dizia assim: o jejum que eu quero não é vocês passarem fome. O jejum e o culto que eu quero é que vocês ajudem as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Eu fico irritado com os louvores de vocês quando isso não acontece. Em outras palavras, é isso que Deus fala, é isso que está escrito em Isaías, Jeremias e Amós. O que Deus deseja é mais empatia. É esse o culto que Deus quer. Ali nos encontramos com Deus. Empatia é onde Deus acontece, gente. Onde Ele acontece e me desafia. O teólogo Tomás Alick, em seu livro Quero que tu sejas, cita o filósofo Emmanuel Levinas. Diz assim: Deus é aquilo que me desafia quando eu encontro o outro face a face. E a substância desse desafio é uma chamada à responsabilidade pelo outro. A responsabilidade pelo outro é o nome grosseiro que damos ao amor ao próximo. Se você esquecer de tudo que eu falei e bater uma foto desse slide aí, já valeu. Na empatia, Deus acontece. Quando eu encontro o outro face a face, acontece uma epifania em forma de clamor. Ali Deus me interpela a fazer algo, ali Deus me chama, e às vezes esse Deus está chorando, está nu, preso, faminto, sedento, empobrecido e desfigurado, ali Deus está clamando. Como nos mostrou tão lindamente a escola de samba da Mangueira, Deus clama por nós na comunidade negra, na mulher violentada, no homoafetivo apedrejado, nos esquecidos e excluídos. Ali está Deus nos chamando, nos convocando. O ponto de encontro com Deus é o outro. Leve isso a sério, gente. O ponto de encontro com Deus é o outro. O oráculo onde Deus fala, e fala clamando, é o outro. Talvez o melhor sinônimo para o amor, como sugeriu Levinas, seja mesmo a responsabilidade pelo outro. A responsabilidade pelo outro é o nome grosseiro que damos ao amor ao próximo. Responder pelo outro, dizer assim: por esse eu respondo, deixa a conta comigo, deixa a bronca comigo. Isso é sinônimo do amor, o resto é enfeite. Falar de amor sem se responsabilizar pelo outro é blá blá blá. Deus conta com mulheres e homens que se comovem de íntima compaixão com aqueles que sofrem, que se revoltam com a injustiça, que se coloquem no lugar dos oprimidos, sintam a sua dor e que transformem a simpatia em responsabilidade social. A esse projeto, Deus pergunta: a quem enviarei? E Ele precisa de gente que responda como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a frase de quem ama a Deus, a si e ao próximo. Essa é a frase de quem ama: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para aliviar a dor dos que sofrem. Essa é a frase de quem atravessa a porta da empatia e ama. Usa-me, Senhor, como posso te ajudar?
Deus abençoe, queridos. Fiquem em pé comigo.